pessoas! Tudo bem com vocês? Estamos no final de outubro e só agora me dei conta que não tinha preparado nada para esse Halloween. Como assim? Nada de especial para esse canal? E antes que o mês termine e que o mês do Dia das Bruxas se acabe, estou aqui com esse vídeo que eu já recomendo que se você tem medo de fantasmas, coisas sobrenaturais, assombração, feche esse vídeo agora e vá ver Galinha Pintadinha. Bom, é brincadeira e não é. Se você tem realmente medo dessas histórias de terror, eu recomendo que você não assista esse vídeo, que você pode ficar com medo. Quem avisa amigo é. Bom, para esse vídeo especial de Dia das Bruxas, eu resolvi que eu vou contar para vocês 3 histórias de terror, porém essas histórias são reais e essas histórias foram vividas por mim. Sim, eu sou a pessoa mais medrosa desse mundo, eu tenho medo de tudo, eu tenho medo de escuro, eu sempre fui super medrosa. Desde criança eu tinha medo de tudo, gente, de tudo. De andar na rua sozinha, da boneca tomar vida e me matar, enfim, eu tinha medo de tudo. Tinha medo de superstição, por exemplo, quando a faca caía, você tinha que fazer 3x no chão, senão sua mãe ia morrer. Ou você não podia deixar o chinelo virado pra cima, senão sua mãe ia morrer também. Então eu sempre tive muito medo de tudo isso. Eu ainda tenho medo, mas eu acho que depois que você começa a morar sozinha, você acaba enfrentando os seus medos. Então hoje eu vou contar pra vocês 3 histórias que aconteceram comigo, histórias reais. Eu já estou arrepiada. Se por acaso eu começar a chorar durante o decorrer da história, enquanto eu for contando pra vocês, não se assustem, não é nada sobrenatural, eu realmente mexe muito comigo e eu realmente choro quando eu conto essas histórias. Então, se eu chorar, vocês já sabem que é porque eu tô vivendo alguma coisa que já passou comigo, tá bom? A primeira história que eu vou contar pra vocês, meus olhos já estão cheios de lágrimas, é uma história que eu vivi quando eu era bem criança. Vocês sabem que eu tenho casa na praia. Essa casa de Peruíbe, ela existe, eu acho que já há uns 25 anos, é uma casa bem antiga. E a gente sempre ia passar os finais de semana lá, a família inteira. Eu, minha mãe, meu pai, minhas irmãs. A casa sempre estava cheia, sempre tinha amigos. E a casa fica numa rua sem saída. Não sei porque eu sempre tive muito medo dessa casa. Na real, eu ainda tenho medo dessa casa. Eu só me sinto segura lá quando meu pai tá junto. Se meu pai não tá lá, não adianta, eu não fico naquela casa sozinha até hoje. Eu morro de medo. E meu pai fala, não, mas a casa tem segurança, tem cerca elétrica, tem a não sei o que, tem não sei quantas mil câmeras. Só que meu pai não entende que meu medo não é de ladrão. Meu medo é de outra coisa. E já aconteceu coisa comigo nessa casa. 2 histórias que eu vou contar pra vocês hoje aconteceram nessa casa. Uma, que é essa primeira que eu vou contar pra vocês, que aconteceu quando eu era bem pequena, e a outra eu já era grandinha. Então, só sei que num belo dia tava a minha família toda lá na praia, as irmãs da minha mãe e todos os meus primos, mais os meus amiguinhos que moravam lá em Peruíbe. E aí a casa tá cheia, tipo, era noite, os adultos tinham o costume de ficar todos lá fora, com a cadeira, conversando, escutando música. E aí eu só sei que nessa noite a criançada resolveu ficar pra dentro. Então tinha uma mesa na sala de estar, uma mesa comprida. Se eu não me engano, tinham 6 lugares nessa mesa. Eu tava na cadeira de cabeceira e o resto das crianças tudo em volta. E a gente tava jogando, eu não sei se era dominó ou se era baralho, não sei o que a gente tava jogando. Só sei que num belo momento eu olho para frente e vejo uma criança que não estava lá. Não era nenhum primo meu, não era nenhum amiguinho meu. Era uma menininha que ela estava sentada na outra cadeira, de frente pra mim, e olhando a gente brincar. Era uma menininha novinha. Meu, é muito real isso na minha cabeça, assim, eu lembro disso até hoje. Ela era branquinha, o cabelinho dela era bem enroladinho, cacheadinho, loirinha. E ela não fazia nada, ela ficava olhando a gente. E quando eu olhei e eu me toquei que ela não era nenhum de nós, eu dei um grito, eu falei assim, tem uma menina
nada, saí correndo pra fora de casa chorando, todo mundo com medo. Falei, mãe, tem uma menina lá na sala, tem uma menina lá na sala, quem é aquela menina? E chorava, e chorava, e chorava. Aí vai os adultos pra dentro da casa, tipo, óbvio que ninguém viu nada. Nem as crianças viram a tal da menina, só eu vi a tal da menina lá na casa. Não sei se era um anjo, não sei se era um espírito brincalhão, não sei o que era aquela menina, só sei que eu vi com esses olhos aqui e me lembro disso até hoje. Eu era muito pequena, gente, eu era muito pequena, tinha menos de 10 anos, porque acho que meu pai separou da minha mãe, eu devia ter uns 11, e foi bem antes disso, e eu me lembro assim perfeitamente desse dia. Próxima história também aconteceu na praia. Eu devia estar com os meus 25, eu acho. Porque eu tava na faculdade já, a casa já tinha passado por muita reforma, não era mais aquela, a casa já tava bem diferente. Um belo dia resolvi ir para Peruíbe com um ex-namorado, eu devia ter os meus 25 anos, ou seja, não faz muito tempo. E eu não lembro se meu pai ficou de ir no dia seguinte ou se ele realmente não ia pra lá esse final de semana. Só sei que fomos para a praia, chegamos lá, abrimos a casa, descarregamos a mala, já era assim umas 5 horas da tarde, já era tarde, estava começando a escurecer. Deixamos a mala, abrimos tudo, deixamos as malas, guardamos tudo certinho e resolvemos sair para comer, porque não tinha nada em casa, né? Passar no mercado, comprar comida. E aí só sei que a gente saiu, quando a gente voltou, eu acho que era umas 9 horas da noite, já era tarde. Embicamos o carro, tava tudo apagado dentro de casa, mas tinha a janela que a gente conseguia olhar dentro da casa. Quando botamos a chave pra abrir a porta, a gente escuta a seguinte frase. Agora eu vou chorar. Eu acho que eu vi um gatinho. Eu parei, olhei pra pessoa, a pessoa olhou pra mim. Aí falou, não é nada. Continuamos a abrir. Aí de novo. Vocês estão vendo, eu tô arrepiada. Eu acho que eu vi um gatinho. Eu vi sim. Cara, gente, pelo amor de Deus, foi aterrorizante. A gente não abriu a porta, óbvio, saímos. Fomos pra frente da casa onde tinha a janela e dava pra ver dentro da casa. Então a gente conseguia ver o corredor grande que levava até os quartos. E a gente percebeu que o último quarto tava com a luz acesa. E esse quarto ficavam muitos brinquedos, que eram da filha da esposa do meu pai que faleceu. Só que nessa época a esposa do meu pai estava viva ainda, ela não tinha falecido. E era o quarto que a filha dela ficava, então tinha os brinquedos, porque ela era mais nova que eu. E aí a gente começou a escutar e percebeu que essa voz não parava e era do piu-piu. Era um piu-piu de brinquedo que toda vez que você passasse na frente dele, ele tem um sensor de movimento, e aí ele fala, eu acho que eu vi um gatinho. Eu vi sim. Só que, gente, esse brinquedo, assim, não era ligado há anos. A gente entrou nesse quarto, a gente entrou na casa várias vezes pra descarregar a mala, enfim. E o brinquedo não falou em momento nenhum. Só sei que não tinha ninguém em casa, não tinha nada que fizesse movimento. E o bicho começou a falar sozinho. Vocês conseguem imaginar o desespero? Meu, eu sou cagona. A pessoa era muito cagona. Ninguém teve coragem de entrar na casa. A gente ficava olhando pela fresta, pelo buraquinho da cortina. Mas assim, não tinha nada, é óbvio que não tinha nada. E eu, desgraça do bicho, não calava a boca lá dentro. Parecia que tinha alguém assim na frente dele. E aí ele ficava, eu acho que eu vi um gatinho, eu acho que eu vi um gatinho, eu acho que eu vi um gatinho. E a gente desesperado. Meu, a gente ficou 1, 2, 3 horas na porta de casa. Foi escurecendo, foi piorando a situação. E aí o cara falou assim, não, vou entrar. Tava assim na mão, mas falou, vou entrar. Aí ele foi pela outra porta, tinha a porta da cozinha, abriu, quietinho, pegou uma faca, vai matar o espírito com faca, né, gente? É brincadeira, mas ok. Pegou uma faca e falou, agora eu vou lá. E eu fiquei lá de fora. Ele pegou a faca, foi. Quando ele chegou no quarto,
nenhum barulho. Ele passou na frente do diabo do piu-piu, calado, quieto, zero bateria. Só sei que depois desse dia eu falei pro meu pai dar fim em todas aquelas merdas de brinquedos daquele quarto e tacasse fogo naquele piu-piu. É óbvio que ele não tacou fogo, ele deve ter dado pra alguém, mas aí o espírito foi junto pra quem tá com esse piu-piu até hoje. Eu acho que essa foi uma das vezes que eu mais fiquei com medo, assim, na vida. Aquele bicho gritando no quarto e não tinha ninguém lá por causa do movimento. Mesmo que se ele tivesse ligado, precisa alguém passar na frente dele pra ele falar. Quem passou na frente dele? A última história eu acho que foi a mais horripilante, a mais desesperadora que eu já passei. Eu acho que foi a vez que eu mais fiquei com medo na minha vida. Essa com certeza eu vou chorar quando eu falar com vocês, porque foi muito forte. E quando a gente assiste filme de terror, e aí é uma casa com espíritos, a gente se pergunta, por que a pessoa não sai dali? A pessoa tá com medo, a pessoa tem medo, por que a pessoa tá ali e não vai embora? Gente, eu vou falar pra vocês uma coisa, quando isso acontece com você, é igual no filme. Você não consegue sair da casa. Vou contar a história. Vocês sabem que eu fui morar com meu pai num apartamento aqui no Morumbi, num outro apartamento, depois que ele ficou viúvo. E aí eu fui pra casa dele, eu nunca tive medo, nunca tive nada, mas a casa em si era muito a ex-esposa do meu pai, era a energia dela ali. Tudo que você olhava tinha a cara dela. E assim, eu ficava com medo um pouco no escuro e tal, mas eu não tinha medo dela. Eu tinha medo de ver alguma coisa, de sentir alguma coisa, porque era muito ela, aquilo tudo ali era ela, era como ela queria aquela casa, ela amava aquela casa. Então isso já era uma coisa que me deixava um pouco assim, mas nem tanto, porque, né, eu ficava um pouco arredia de ficar lá sozinha, mas eu tinha acabado me acostumando, porque meu pai saía muito, viajava muito, eu ficava muito em São Paulo. Teve um final de semana que meu pai foi pra praia e eu fui pro interior. Eu voltei antes do meu pai e aí eu acabei voltando antes que meu pai da minha viagem. Subi de elevador com a minha mala. Quando eu tava destrancando a porta, eu comecei a escutar um barulho. Só que eu achei que fosse o encanamento, eu achei que fosse o vizinho. E aí tá aí, tudo bem, né? Você não vai pensar que nada de anormal vai acontecer com você. Quando eu abro a porta, assim, você abre a porta, você dava de frente pra sala e virando, você dava de frente pra um corredor enorme. Lá na frente tinha um espelho, que era o quarto do meu pai, aí tinha um quarto de hóspedes e o meu quarto no meio. Quando eu abri e olhei pra sala, não tinha nada. Quando eu olhei pro lado, eu comecei a escutar um barulho vindo lá de dentro, um barulho. E aí, meu amigo, eu fiquei assim, aquela era a hora de você pegar suas coisas e ir embora. O que eu fiz? O que as pessoas do filme de terror fazem? Vão atrás pra descobrir o que é. Deixei minha mala na porta, deixei a porta aberta e fui andando. Eu vou arrepiando. Fui andando. Quando eu vi, o barulho tava vindo do quarto de hóspedes. Naquele apartamento era tudo móvel planejado. E como era um apartamento antigo, tinha um guarda-roupa no quarto embutido e lá em cima tinha uma televisão daquelas de tubo, sabe? Aquelas antigas, pequenininha, lá em cima no buraco. Gente, ninguém usava aquele quarto, tipo, há uns 3 anos. Ninguém ficava lá. Aquela TV, ninguém usava há 1000 anos. Quando eu fui entrando, eu vi que a TV lá em cima, estava ligada. Eu tinha sido a última pessoa a sair daquela casa na sexta-feira. Meus gatos estavam na casa da minha mãe. Ninguém tinha passado por lá. Ninguém ligava aquela TV há anos. E a TV estava ligada, chiando, naquela que não tem imagem, que fica só... Eu fiquei horrorizada. Eu comecei a chorar. E eu chorava de medo. Mas eu tava parada, eu não conseguia sair da porta do quarto. Eu ficava parada e a TV, ó...
Aí deu aquele estalo, não, o controle devia estar na cama, sei lá, bateu um vento, o controle caiu e ligou a TV. Procurei, nada de controle. Tinha um móvel com umas gavetas, falei, vou procurar o controle. Procurei. Lá no fundo da última gaveta tava o controle. Sem pilhas. A TV ligada. Pra você ligar essa TV, você precisa apertar um botão. E a TV estava ligada. Gente, foi o dia mais desesperador da minha vida. E aí eu só sei que eu peguei o telefone, eu liguei pra minha mãe, eu chorava. Minha mãe, sai daí, vem pra cá. Eu falei, mãe, não consigo, mãe. Calma, filha, calma, não é nada, foi algum curto, que não sei o que. Vai desligar essa TV. Tá bom. Aí eu voltei no quarto, desliguei a TV e fui pra sala. Tinha um canto perto da cozinha. Eu fiquei nesse canto, que era um canto que eu conseguia olhar tudo. Eu só não queria olhar pro corredor e pro espelho no quarto do meu pai, porque eu tinha certeza que eu ia ver alguma coisa ali. E aí eu liguei pro meu pai, graças a Deus, meu pai tava muito perto. Ele falou, filha, fica aí que eu já tô chegando e não sei o que. E aí passou acho que uma meia hora, meu pai chegou em casa. Gente, sem brincadeira, foi o dia mais horripilante de toda a minha vida. Não tinha como alguém ligar aquela TV. Não tinha como ela ter dado aquele curto pra ligar sozinha. E ela estava lá, chiando. Óbvio, fiz meu pai tirar aquela TV de lá, porque eu não ia ficar naquela casa com aquela TV. Passou um tempo depois, meu pai já estava com outra pessoa, ele se mudou e eu vim para esse apartamento aqui. E graças a Deus, nada nunca aconteceu aqui. Me sinto super segura. Mas vou falar pra vocês que essas 3 histórias, assim, foram assim... Você acha que você não vai viver, mas quando você vive é extremamente horripilante e você percebe que você tem muito mais coragem do que você imaginou. E eu, como uma pessoa super medrosa, nunca imaginei que eu fosse passar por isso assim como eu passei, sabe? Sem sair correndo e enfrentando o medo. Então é isso, gente. Essas foram as minhas histórias de terror. Estou aqui feliz da vida contando pra vocês, arrepiada. Quero ver como irei dormir hoje à noite sozinha aqui nesse apartamento. Mas enfim, queria trazer um vídeo diferente pra vocês. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. E deixa um comentário se você tem uma história parecida. Deixa aqui nos comentários que eu vou ler tudinho. Então é isso, gente. Beijo pra vocês. Happy Halloween. E até o próximo vídeo.